A bomba atômica ainda não caiu sobre Brasília, mas houve prenúncio de que ela possa estar a caminho. A votação da urgência do decreto legislativo para derrubar o aumento do IOF provocou um estrondo. 346 votos a favor e 97 contra. É mais que o necessário para aprovar uma PEC e até uma abertura de pedido de impeachment. Destes, 225 votos vieram de partidos da base aliada com assentos na esplanada dos ministérios. O líder do governo, José Guimarães, liberou a base para se posicionar como quisesse. O apoio se reduziu à federação formada por PT, PCdoB e PV, que não deu nenhum voto contra. Outros partidos, como PSB e PDT, também de esquerda, contribuíram para aprovar a urgência. Já a votação do texto em si ficará provavelmente para daqui a 2 semanas, após os festejos de São João e o Fórum Jurídico de Lisboa, vide Gilmar Palusa. E olha que, para escapar da apreciação do mérito, o governo teve que suar a camisa. Lula se reuniu com o Mota e o antecessor Arthur Lira no sábado. O presidente da Câmara relatou a Lula as insatisfações dos parlamentares sobre o atraso no pagamento das emendas. Mas o principal, segundo apurei, foi contar a Lula, normalmente blindado por seus auxiliares, sobre o esgotamento da agenda de aumento de impostos e sugerir que o governo lidere a discussão das tais medidas estruturantes. O recado foi: não dá mais para falar em aumentar impostos sem colocar na mesa o corte de gastos. Lula é bom ouvinte, resta saber se ele entendeu o recado. Ontem, Gleisi Hoffmann e Rui Costa fizeram uma nova reunião com Mota e prometeram se empenhar na liberação dos recursos dos parlamentares. Já Haddad saiu de cena, está de férias, talvez seja melhor assim. Mas quem olha para o mercado no Brasil poderia jurar que se trata de um mundo paralelo. Dólar abaixo de R$ 5,50 pela primeira vez em 8 meses e Ibovespa subindo 1,49%. No fronte externo, o aceno do Irã a Donald Trump abriu a perspectiva de que os países possam voltar à mesa de negociações. Os mercados foram no embalo, partindo de 2 premissas. 1, a guerra será curta. E 2, ficará restrita a Irã e Israel, sem arrastar o conflito para outras nações do Oriente Médio. É lógico que isso só durou ontem, viu, gente? Menos de 24 horas hoje. Tudo está caindo, tudo mudou, a perspectiva é outra. Reportagem do Wall Street Journal ontem afirmou que o Irã tem enviado mensagens a Washington e Israel por meio de emissários árabes sobre sua disposição em reabrir o diálogo desde que os Estados Unidos se mantenham longe das escaramuças militares. Se bem que, tendo em vista a disposição de Netanyahu para a guerra contra seus inimigos desde o ataque terrorista de 7 de outubro, pode ser cedo para assumir que o primeiro-ministro esteja pronto para parar antes de fazer um estrago considerável no programa nuclear iraniano. O melhor cenário para Netanyahu seria logo derrubar o regime dos ayatolás. Já Trump, na segunda-feira à noite, ontem, postou nas redes sociais que iranianos deveriam abandonar Teherã imediatamente. Em seguida, foi ele mesmo, Trump, que abandonou o encontro do G7 e voltou às pressas para Washington. Enquanto isso, porta-aviões americanos se deslocam em direção ao Oriente Médio e Irã e Israel trocam uma saraivada de mísseis. Pois é, pessoal, esse é o clima. Vou fazer diferente hoje, vou chamar um intervalo rapidíssimo para a televisão, mas é só porque eu quero que estejamos todos reunidos na volta para 2 entrevistados muito especiais, começando com o professor Paulo Velasco, que é professor de Política Internacional da UERJ e vai nos contextualizar esse conflito Irã-Israel e apontar para os próximos passos. Então, rapidíssimo, fiquem aí, nós voltamos em seguida. E para vocês que continuam conosco pelo YouTube, eu quero começar enfatizando os 2 últimos posts de Donald Trump nas redes sociais, ontem à noite, segunda noite. Primeiro, fazendo um chamado aos iranianos para que deixem imediatamente o Irã, né? O Irã não, perdão, Teherã, que é a capital iraniana. E a segunda postagem, que diz o seguinte, o presidente Emmanuel Macron, da França, havia dito que Trump estava voltando para Washington para negociar um cessar-fogo. Ele disse: nada disso, né? Vocês não têm ideia do que o que me espera na volta a Washington, mas não tem nada a ver com o cessar-fogo. É algo muito maior do que isso, e deixou no ar. Vamos dar uma olhada em como estão operando os mercados hoje, porque ontem, se o dia foi de alívio, com a probabilidade na mesa de uma negociação entre Irã e Israel, hoje o cenário já se inverteu. E
Quando se inverte, o petróleo sobe, porque aquela é uma região produtora e exportadora de petróleo, né? O Irã está entre os maiores exportadores mundiais, 1.600.000 barris por dia, controla ali o Estreito de Hormuz, por onde passam entre 20% e 30% da produção mundial. Ontem o petróleo tinha caído. Hoje, olha o que acontece com o Brent, que é a referência mundial, sobe 1,45%, o WTI, referência para os Estados Unidos, 1,40%, já estão ali, ó, o Brent perto dos $75, pouco acima de 74. E as bolsas? As bolsas caem, né? Algumas delas, pelo menos na Ásia. Só Tóquio subiu, porque o Banco Central do Japão manteve a taxa de juros inalterada, sinalizou que ficará assim. Tem uma alta de 0,67%, já Hong Kong e China caem. Hong Kong 0,34%, China próxima à estabilidade em 0,04% de baixa. A Europa, as negociações agora seguem todas no vermelho. Paris, queda de 0,92%, Londres cede 0,46%, Frankfurt, uma queda mais pronunciada, 1,30%, e Madrid cai 1,60%. E terminando pelo Brasil, olha que lindo. Isso aqui foi ontem, gente. Ah, não. Perdão, Estados Unidos primeiro. Estados Unidos, Amanda, não se adiante, calma. Antes, Estados Unidos sempre tem uma correlação grande, as bolsas, a bolsa brasileira com as americanas. SP 500 estava ali achando que o céu era de brigadeiro, que logo essa troca de mísseis iria acabar lá no Oriente Médio. Subiu 0,94, Dow Jones suspirando aliviado, com 0,75 de alta. E a Nasdaq, então, 1,52, gente, maravilhoso. Aí, só que hoje está tudo ao contrário, viu? Os futuros de Nova York, vou até pegar o celular aqui, com a minha colinha, né, de como estão as negociações agora, mas está tudo caindo. Olha, só para dar uma ideia para vocês, futuro de Nova York hoje sinalizando uma abertura em queda, SP caindo, SP 500 caindo 0,68 e Dow Jones também 0,68, Nasdaq queda de 0,70. Pessoal da televisão já de volta conosco. Há tempo de acompanhar o fechamento da Bolsa ontem. Olha como o dólar caiu, menor valor em 8 meses, desde outubro do ano passado, caiu 1,03%, cotada a R$ 5,48. Por quê? Isso reflete um movimento global de enfraquecimento do dólar. Normalmente o dólar era aquele ativo considerado porto seguro quando havia um momento de aversão ao risco, como agora. Não mais, desde o tarifaço do Donald Trump, você vai vendo um movimento lento e muito gradual e persistente de enfraquecimento da moeda americana. Então, é mais um enfraquecimento do dólar do que propriamente uma valorização do real, mas é lógico que o real, como outras moedas emergentes e moedas fortes, também se beneficiam desse movimento. E o Ibovespa subiu 1,49%.